Olá, estou aqui para mais um episódio do projeto podcast Temas Relevantes das Licitações e Contratos. É feito pela Comissão de Licitações da OAB Santa Catarina. Agradeço a CASC pela disponibilidade e, em nome dela, agradeço a doutora Camila Stein, a nossa presidente da Comissão de Licitações. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante nas contratações, que é os contratos administrativos e a gestão dos mesmos. Conosco hoje teremos aqui o professor André. Eu vou até ler porque a biografia dele é gigante e eu resumi, só que eu não consegui gravar. Dr. André Fagundes Tavares, advogado, especialista em Direito Administrativo Empresarial e Societário, assessor jurídico da Prefeitura de Florianópolis e fundador do Empresarial Legal. André também é relator da primeira Câmara Julgadora da OAB Santa Catarina, membro da Comissão de Licitações, Direito Empresarial e Arbitragem de Santa Catarina, além de instrutor da Facontesc e SESCOM, palestrante em diversos eventos de destaque. André, seja muito bem-vindo. Olá, Milene, bom dia. Bom dia aqui para quem estiver acompanhando, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que for, acompanhar. Muito legal aqui você ter vindo comigo, ter topado o desafio. Muito legal essa ideia, da comissão. Mais um ano aí com a Camila Steiner à frente. Vou aproveitar aqui para mudar o protocolo e parabenizar o evento que a gente teve da Comissão de Biguaçu. Primeiro ano da comissão com um grande evento, parabéns pelo evento, foi muito bonito, muito legal mesmo, grandioso. E quebrando um pouquinho mais do protocolo, seguindo o meu protocolo, eu vou pedir para a Mirlene, me fala um pouquinho quem é você, para a gente poder saber aqui, quem está acompanhando a gente também, não só quem é o André, mas quem é a Mirlene. Então, meu currículo é um pouquinho menor. Eu trabalhei durante 7 anos como pregoeira no município de Antônio Carlos. Nesse tempo eu era diretora de administração e finanças e posteriormente chefe de gabinete. Mas os 7 anos eu fiquei frente ao setor de licitações. Eu era pregoeira, eu era gestora de contratos, eu pegava orçamento, eu fazia tudo. Como é um município pequeno, era eu que fazia. Aí, final do ano passado, encerrei a minha carreira lá e agora estou advogando na área de licitações mesmo. Agora estou com meu escritório estabelecido. Que legal, muito legal mesmo, e tá também à frente ali, junto com a Ana Flávia ali, da Comissão de Licitações de Biguaçu, que é uma atribuição voluntária muito importante. Isso, eu e a Ana Flávia, esse ano a gente conseguiu estabelecer a comissão em Biguaçu e já fizemos um evento. A gente tinha um sonho, olhou uma para outra e falou, e se fizéssemos um congresso? Falamos, não vai dar certo. Aí chegou num congresso que a gente começou a olhar os professores e falar com eles. Ah, topa, todos os professores toparam, inclusive você foi um dos nossos palestrantes. Então foi algo muito legal, algo que a gente está querendo incentivar, porque licitação ainda é um tema muito... As pessoas ainda têm muito medo por ser algo burocrático, medo por conta dessa mudança da lei, a lei que já está desde 2021, só que agora que ela realmente está em fato, as pessoas estão utilizando, e a nossa intenção é isso, frente à comissão de licitações, seguindo o exemplo da doutora Camila, que sempre faz grandiosos eventos aqui na estadual, a gente tentou trazer um evento para os municípios próximos para capacitar os servidores, que são os mais afetados com essas mudanças da lei. É verdade, é verdade. Aliás, o congresso também, o estadual, ele está vindo aí, sei que você vai estar com a gente, 3, 4 e 5 de novembro, salvo engano, começa aí com a abertura do nosso professor Joel, Niebuhr, que vai ser sempre grandiosa. No dia seguinte a gente abre com o Bernardo, que também é maravilhoso ali, e teremos grandes nomes, inclusive você estará com a gente, isso vai ser bem legal ali. E até aproveitando o que você já falou um pouco, primeiro do seu currículo, é interessante, que como a gente vê já a questão da segregação de funções, o desafio que a gente tem, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Outra troca legal que eu acho é que a sua experiência ela é muito mais no universo do direito público no ponto de vista do órgão público, e a minha no direito público é do ponto de vista do privado, do particular. Agora que eu estou ali na experiência na Secretaria de Assistência Social, completando 2 meses aí e vendo um pouquinho mais de perto, Antes o contato era muito dos cursos, da qualificação, mas agregando com a minha visão muito mais de fora, para trazer até os pontos de... Veja como as pessoas de fora pensam, como elas atuam, para então trazer isso para o órgão também, porque eu acho que a troca é fundamental, Acho que ela é importante. E mais um último ponto aí sobre as coisas que você falou, quer dizer, ainda sobre essa troca,
Tem a questão que eu vejo a norma ela trazendo muito diálogo, inclusive quando ela fala ali, salvo engano, no artigo 21, ela fala sobre a audiência pública, e aí ela fala também sobre a consulta pública, e ela traz um procedimento chamado diálogo competitivo, né? Então ela fala dessa importância, na minha visão, dessa troca, né? E, bom, vou deixar você fazer algum comentário sobre isso. Não, mas realmente, é como você falou, é muito bom quando a gente está em setores separados, porque quando eu era lá do setor público e eu ia em algum curso de um professor que só estava em setor privado, eles falavam, ai, porque a lei tem que fazer. Eu olhava e dizia, faz. É muito fácil, a lei é linda. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que sonho de consumo. Se todo município conseguir realmente botar essa lei em prática, as licitações vão ser algo muito fáceis. Só que é muito difícil a gente conseguir botar em prática. Primeiro, municípios sem qualificação e sem pessoal. Tem municípios que a gente chega numa secretaria de administração e finanças, tem 5 pessoas. Sendo que dessas 5 pessoas, é RH, é tributos e é contabilidade. Como você vai fazer uma licitação? Outra, qualificação. Botar na cabeça de muitos gestores que pagar a qualificação para os seus funcionários, isso é uma barreira principalmente para gestores antigos. Porque sempre foi assim, por que vai ter que se qualificar? Sempre ocorreu. Então, são barreiras que eu vejo que quem está no setor o empresarial, no setor privado, acha que não, o município, o servidor está errando ou não está fazendo porque não quer. Não é assim. Da mesma forma que quando eu estou no setor público e agora eu entrei no privado, eu vejo que é totalmente diferente. Isso é totalmente. É verdade, isso é interessante, né? Como a gente vê eu vejo os direitos, o empresarial e o direito administrativo de licitações com muitas semelhanças. Eu acho interessante que eu sempre olhei dessa forma, mas quando a gente vê o universo, ele tem uma diferença muito grande. Óbvio que a semelhança não dá para dizer, você pode praticar da mesma forma, porque a gente tem uma burocracia, uns procedimentos a serem observados com um rigor formal muito maior no universo da administração pública, né? Mas você acaba dispondo, e para mim a lei ela também trouxe isso, de muitas ferramentas e possibilidades do direito empresarial para dentro ali do órgão público, né? Eu acho que o contrato de eficiência, ele trouxe essa ideia de, olha, vamos buscar um resultado, vamos buscar uma economia. Eu acho que diversos dispositivos. E além desse desafio, agora voltando ao desafio do órgão pequeno, o órgão pequeno ele tem o desafio do tamanho em si, e a gente tem o desafio da regulamentação, né? A regulamentação da gente não estar utilizando a roupa adequada para a gente, está utilizando uma regulamentação estadual, federal, que não é adequada para a gente. E óbvio que a gente sabe que tem o desafio de criar a regulamentação, mas para isso a gente tem mecanismos, inclusive, de ter um suporte, uma consultoria, né, para poder auxiliar nisso mesmo. Como eu estava falando antes de a gente começar, os municípios, quando chegou a nova lei, eles falaram, não vai acontecer. Não, essa lei não vai entrar em vigor. Em 23, quando era para entrar e fizeram a questão de adiar, não, então eu não vou nem me capacitar, não vou fazer regulamentação, não, porque vão adiar novamente. Chegou em 24, tem que começar a lei. Em 23, 24 tem que começar a lei, não tem opção. Aí os municípios se apavoraram. Primeira coisa que eles foram procurar, regulamentar a parte inicial. ETP, TR, a parte procedimental. E a parte de contratos é algo que ficou. Porque muitos gestores acham que o contrato terminou a licitação, assinou, acabou a situação. Então, o contrato pode ver que a maioria das regulamentações, eles têm 2 artigos e um parágrafo, 2 artigos dizendo contrato gestor de contrato, fiscal de contrato, recebimento provisório, recebimento definitivo. Próximo. Então, as regulamentações, realmente, elas estão usando muito a questão federal, a questão estadual, porque não se adiantaram, não fizeram um regulamento olhando para o seu município, porque não adianta eu, município de 10 mil habitantes, pegar um regulamento de um município de 200 mil. A capacidade é diferente, a compra é diferente. O município de 10 mil não vai fazer uma contratação de alto vulto. Um alto vulto para esse município é comprar algo de 4 milhões e dizer, nossa, hoje foi uma licitação gigante. Mesma coisa que um município grande não tem como pegar uma regulamentação de um município pequeno, porque vai ter falha. Sinceramente, a gente sabe que não dá certo essa copia e cola. E a gente vê que 80% dos municípios fizeram isso. Aí chega esse momento que chega nos contratos,
nesse impasse. E agora, o que vamos fazer? É verdade. Isso a gente acho que até vai conseguir entrar um pouco agora no nosso tema, né? Porque aí a gente começa a ver, é importantíssimo a fase do planejamento, a lei ela deu um destaque muito grande, né? A nova normativa trouxe um destaque muito grande com diversas questões ali, ETP, UTR, todo esse planejamento, mas o planejamento para poder chegar num bom contrato, um contrato que se tenha regras claras e que são ferramentas que são extremamente importantes para quem? Para os fiscais e para os gestores do contrato, porque, de fato, a fase do planejamento é importante, mas você tem que refletir isso no contrato, para você trazer mecanismos para poder atuar, como o fiscal vai atuar, como o gestor vai atuar, se houver lacunas. E veja-se, até falando da questão da regulamentação, a crítica é mais no sentido de é uma oportunidade e é uma segurança jurídica. Por quê? Porque eu posso regulamentar muitas situações, preencher lacunas num edital relacionado a procedimentos, eu consigo, mas isso diminui a minha segurança, isso atrai o risco muito mais para quem está elaborando, fora que a gente sabe que além do desafio da quantidade de pessoas, a gente tem um desafio da troca de pessoas, às vezes tanto porque o próprio servidor que é efetivo, ele acaba optando por seguir outro caminho, às vezes muito pelo financeiro também, e também porque a gente tem cargos, né, de confiança, que também é uma troca muito grande. Então, a falta de sequência somada à falta de uma regulamentação, ela acaba trazendo mais segurança quando você deixa para regulamentar tudo nos editais, nos atos muito internos que tenham de competência só do gestor atual. Porque aí o gestor atual muda, agora eu vou fazer do meu jeito. Aí o próximo muda, agora eu vou fazer do meu jeito. E aí nisso tá todo mundo fazendo do seu jeito. E vejam, na iniciativa privada não é assim. A gente tem a empresa e mudam os diretores, mudam as pessoas, mas todos eles vão seguir aquela cultura da empresa, aquela estratégia principal da empresa, a Constituição lá federal da empresa com seus poucos artigos, não igual a nossa aqui, e vai todo mundo seguir isso. E aqui não, aqui a mudança ela é muito grande na nossa esfera do direito público relacionada aos órgãos públicos. E aí a gente precisa, então, dessas normativas para dar essa segurança, esse passo aí. E acho que vamos ter que entrar no tema aqui, né, do fiscal, do gestor aqui, para a gente poder... Não que a gente... Acho que a gente aqui, o Isaac está aqui com a gente, acho que a gente tem aqui até meio-dia. Não, eu falei para ele que ele vai ser liberado antes aqui de ficar com a gente. É porque se a gente não entrar no tema, quando vê da meio-dia, a gente nem começou a falar ainda. Então, vamos lá. A gente entrar mais na parte técnica, uma dúvida que eu acho que muitos municípios, muitas pessoas que trabalham com a licitação uma dúvida simples, mas é uma dúvida relevante. Fiscal de contrato e gestor de contrato, eles desempenham o mesmo papel? Pode ser o mesmo servidor? Qual a sua opinião sobre isso? Esse é um ponto interessante, né, Milene? A gente estava falando aqui um pouquinho antes e, na verdade, a grande maioria não sabe. Um dos motivos é porque o artigo 8º, salvo engano, eu até anotei aqui nos meus muitos papéis, ele fala na necessidade de regulamentação. É o artigo 8º, parágrafo 3º. E, se você for procurar, você não vê a regulamentação da atuação do fiscal, a regulamentação da atuação do gestor. Aí a gente recorre para outros instrumentos. Eu até vejo um pouquinho menos pior você poder recorrer a outros, mas obviamente não é o mais adequado. Mas a gente consegue olhar orientações do Tribunal de Contas da União, que eu utilizei bastante no material que eu preparei ali para o Congresso de Biguaçu. A gente consegue olhar um manual do Estado de Santa Catarina, que tem, e alguns municípios também dão as ideias. Tem regulamentação aqui não exatamente direto sobre isso, mas se você der uma olhada num decreto que trata aqui dos servidores, na lei complementar que trata dos servidores de Florianópolis, ou um decreto que trata também, ele traz lá o fiscal, mas ainda poderia ser melhor. Agora, a gente vai pensar na prática e na teoria, né? Muitas das vezes é o mesmo, e ele é muito mais coisa do que isso. É isso que a gente sabe.
A gente estava conversando, até depois vou pedir para você compartilhar um pouco também da sua visão sobre, mas quando a gente olha para o fiscal e para o gestor, eles precisam ser pessoas diferentes e eles têm competências diferentes, inclusive porque a gente precisa ter a segregação de funções que está bem clara na normativa, né? O fiscal do contrato, ele vai ser aquela pessoa que fiscaliza a execução contratual. E aí ele tem o fiscal que é o técnico, o fiscal que é o administrativo, ou o fiscal que é técnico e administrativo. Essa é a maior parte das vezes é assim que funciona. A atribuição técnica do fiscal é mais relacionada ao objeto. Está sendo cumprido o objeto? Foi entregue num recebimento o que foi solicitado? A quantidade está correta, a qualidade está correta, então ele olha muito mais para esse aspecto. Agora, quando você pensa do ponto de vista da parte administrativa, ele olha muito mais para: estão sendo cumpridos prazos, estão sendo cumpridas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, os recolhimentos, as certidões estão em dia. Ele faria esse papel, é aquele que vai conhecer o contrato, conhecer a necessidade, conhecer o objeto e verificar se isso está sendo cumprido. Agora, o gestor, ele já seria a pessoa que vai receber essas informações, e aí a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas essas informações, elas precisam estar por escritos, ser bem escritas, não quer dizer que precisa ser escrito pelo advogado, mas ela precisa ter clareza na redação, uma linguagem simples, porque aí o gestor do contrato, ele vai receber aquilo. Primeiro que ele deveria já estar atuando, coordenando essa fiscalização, então orientando e coordenando. E aí, uma vez orientado e coordenado, depois ele recebe esses relatórios, né, essas informações, e ele toma decisões. Vamos, então, realmente considerar o objeto recebido? Vamos ter que abrir algum procedimento para sancionamento? Vamos, de fato, renovar esse contrato? Mas como que ele faz isso sem o fiscal? Impossível. O fiscal vai ter que dizer para ele: olha, o objeto está sendo entregue de acordo com o que foi, os prazos estão sendo cumpridos. Aí o gestor olha para isso e fala: bom, diante disso eu vejo um bom cumprimento do objeto. Então, me parece lógico que, obviamente, se a gente olhar para outras etapas que são necessárias, como verificar a adequação de preços, né, me parece óbvio que seja interessante a gente renovar. É que nem quando a gente está, por exemplo, numa experiência pessoal. Eu vou a um restaurante, e aí eu chego ao restaurante e eu tenho o atendimento, e eu tenho lá a entrega do meu objeto, que eu pedi e tudo. Se tá gostoso, se não demorou demais, se foram gentis, eu vou relatar isso como positivo, inclusive para outras pessoas. Aí vamos dizer que eu fosse o fiscal que está ali verificando. As outras pessoas, a partir dessa minha experiência positiva, elas vão falar: poxa, que legal, eu vou lá. Então o gestor, ele vai aparecer ali e vai ao restaurante. Agora, se a minha experiência for negativa, eu já não retorno, porque para mim o atendimento é essencial. E provavelmente eu vou falar de uma forma que todo mundo vai olhar e falar: não, esse restaurante está fora da lista, né? Agora, até aproveitando, então, o que conversamos e a sua experiência, me conta um pouquinho a respeito do que você viu aí nessa trajetória também com relação ao fiscal, ao gestor, ao cumprimento dessas obrigações, à segregação de funções, né? E também a sua visão sobre, né? Não só o que você viu, mas como você vê isso, por favor. Realmente, e doutor, como o senhor falou, o fiscal, então, e o gestor, eles têm que ser, são trabalhos separados, mas um complementa o outro. E isso eu não só no tempo que eu trabalhava, ainda agora como atuando como advogada, eu vou ver os editais, aí está lá, fiscal do contrato, secretário de educação, beleza. Objeto do gestor do contrato, prefeito. Eu olho e penso, beleza. Objeto, livro didático. Me diz como um secretário que tem um desempenho burocrático e tem um desempenho de gestão, assessoramento, vai conseguir controlar se esse livro foi entregue nas 20 escolas do município dele, porque não tem nenhum almoxarifado central. Simplesmente ele vai ter que confiar no seu diretor ou em quem recebeu, vai dar o ateste, e se o livro vier errado, como é que ele vai fazer essa questão de mandar para o gestor e falar? E como o prefeito vai dar uma sanção se ele é a autoridade superior? Isso é uma coisa que eu vejo muito ultimamente. Pode ver, 80% dos editais que a gente olha quem é o gestor do contrato ou fiscal do contrato. É um comissionado. Não sei se é por ser mais prático, porque não tem noção
da responsabilidade do papel, da gravidade que está correndo, porque se o objeto foi entregue errado, se foi errado, se tiver que entrar com uma ação, ele também vai poder ser punido, porque é responsabilidade dele. Eu estava ouvindo um podcast ontem, eu não lembro quem era o professor, ele deu um exemplo que eu achei muito bizarro. Compraram uma geladeira para refrigeração de vacina. No estudo técnico preliminar, foi detectado que tinha que ter porta de vidro para conseguir enxergar quais as vacinas tinham lá dentro, não ficar abrindo e baixando a temperatura. Até ali perfeito. Licitaram, lindo, maravilhoso. O fiscal do contrato era o secretário. Ele não se atentou a isso. E quem recebeu foi o pessoal da farmácia, que não tinha especificação em mão. Recebeu a geladeira, era uma geladeira para isso, botaram a geladeira a funcionar, tranquilo. Meses depois, o secretário foi lá verificar a sala de vacina, olhou para a geladeira e falou: nossa, que estranho, eu lembro que a gente licitou com porta de vidro. Foram pegar o termo de referência, foram pegar o edital, estava lá, geladeira, obrigatório, porta de vidro. Nesse momento, o que a gente faz? A gente abre uma sanção contra a empresa? Mas como a gente vai abrir uma sanção contra a empresa se o secretário deu a teste, o gestor deu o ok, foi feito o pagamento? Quem nesse momento deve sofrer uma, não digo punição, mas quem nesse momento deve responder por essa entrega errada? Então é isso que eu vejo muito complicado ainda nos municípios, não só em todas as autarquias, em estadual, porque ainda tem-se uma cultura de que gestor e fiscal é receber, atestar, assinar a nota, mandou para pagamento. Se não veio certo, aí depois a gente vê, ou se não, não, tranquilo, pode ser isso. E uma outra coisa que eu também acho que é bem complicado é, o fiscal recebe uma notificação da empresa querendo trocar o objeto. Eu tenho leite, comprei leite tal, mas eu só tenho para te entregar o leite tal. Na sua visão, professor, quem é que tem que dar o aceite de uma troca de objeto? Seria o fiscal ou o gestor? Só repete o exemplo, por favor. Vamos dar um exemplo, café. Na época do café, a gente estava com esse problema que eu ainda recebi no escritório. Sempre, o café é um problema. A empresa licitou, digamos, Melita. Uhum. Mas na falta do café, no sobrepreço do café, eles queriam entregar um Bom Jesus, um Três Corações. Encaminharam para o município, de maneira formal, solicitando a troca de produto, a troca de marca. Chegou para o secretário falou, pode vir. Porque é tudo a mesma coisa. O fiscal. Não, o secretário. Foi muito além. Ele não, entendi. Chegou o fiscal e falou, não quero. Chegou o gestor e falou, eu quero. E ficou esse impasse entre os três. Qual dos três tem a autonomia de fazer essa troca, essa parte mais burocrática dos objetos dos contratos? Eu acho interessante isso, assim, como a gente vê essa loucura que acontece, né? E se a gente fosse ficar falando de casos, né, ia ser bem divertido, porque tem tanta coisa que a gente vê acontecendo, né? Bom, o primeiro passo, né, na minha visão ali, a gente tem a questão da entrega de acordo com o objeto. Então, de fato, quem vai verificar aquilo ali, vai aceitar, vai recusar, na minha visão, sempre vai ser o fiscal, que é a pessoa responsável por isso, né? E aí, dependendo do relato do fiscal, o gestor ele tem aquela autonomia de tomar decisões, né? Vamos imaginar que numa dúvida ali, ele deu uma opinião, mas delegou em vez de recusar, que eu acho que ele já deveria, olhou, né? O cara crachá, olhou para o objeto, olhou o que foi entregue. Não, esse não é o entregue. É qualidade superior? E tem algumas coisas que é muito difícil aferir, né? Nesse caso, então, qualidade superior é bem difícil de aferir. Mas quando você consegue olhar, é qualidade superior e tal, aí às vezes ele talvez não desse recebimento, mas levasse até o gestor. Agora a gente teve o envolvimento do secretário, né? Ou seja, alguém ainda de mais autonomia. Na minha visão, além de ter tudo sido errado, o secretário, ele pode tudo, digamos assim. Então acaba que a decisão dele vai prevalecer no sentido de ele pode tudo. O problema disso é a responsabilidade futura, ainda mais de quem foi envolvido. Porque se lá na frente verifica, mas esse café é muito mais barato, a qualidade dele é menor, e vocês aceitaram pagando o preço de qualidade maior, isso daí vai envolver uma responsabilidade de cada um ali.
E aí eu acho, olhando de fora, que me parece que o fiscal foi o mais acertado aí nesse caso. Porque ele foi prudente e dizer, não, como que eu vou receber este objeto que não é o objeto? Esse é o meu papel, gente, eu já estou dizendo que esse não é. E ele coloca lá a recusa. E talvez pudesse ser recebido, como na minha visão, já que a gente teria uma decisão do gestor e o secretário ainda mais ainda. Mas esse fiscal, por exemplo, estaria 100% seguro. Porque ele descreveu que não foi entregue o objeto e que ele não concorda com o recebimento, recusou. Aí se alguém além do poder dele decide, beleza, mas ele lá, se lá na frente se verifica isso que eu falei da qualidade, do preço e tudo, ele tomou as medidas adequadas, né? Até o limite de suas competências. É assim que eu vejo. Ótimo. Então, já entrando para outro ponto, complementando o que o senhor falou, a gente vê a importância do recebimento provisório e recebimento definitivo. Muitos acham que recebimento provisório é olhar e dizer, ok, assinou a nota. Recebimento definitivo é encaminhar para pagamento. Só que eles fazem isso de boca. O famoso, eu falei, mas no final nada se prova. Quais seriam as medidas cabíveis? Não medidas, quais seriam a regulamentação, o procedimento correto para ser feito esse recebimento provisório e definitivo desses objetos? Isso daí, assim, sem dúvida, formalizar, né? Primeiro passo é o recebimento, o provisório, você já vai de imediato fazer esse registro da etapa e você vai, então, tramitar o recebimento, não sei se é a palavra adequada, mas e no recebimento definitivo, que aí a gente atesta uma entrega final e digamos que assim, se estar conforme é a hora que o pagamento vai sair, o objeto vai ser considerado cumprido, essa é uma etapa ainda mais rigorosa, né? Então, a formalização ela é extremamente necessária. O que eu vejo como necessário é estabelecimento de rotinas, de procedimentos, porque a questão do recebimento e eu posso dizer isso de vendo de diferentes órgãos, mesmo a minha experiência mais privada, é um problema geral. E esse é um problema geral que não é um problema geral dos órgãos públicos. Isso falta uma orientação geral para todo mundo. E a gente vai desde o recebimento de uma encomenda, desde o recebimento de uma correspondência. E se a gente não tem um fluxo ordenado, isso vai trazer um problema. Recebeu, trata-se do recebimento provisório do objeto, né? Ok, então aqui, ó, tá recebido, e aí vamos verificar a conformidade, vamos fazer ali os registros das quantidades, etc e tal, para depois atestar um recebimento definitivo quando a gente identifica que de fato cumpriu todos os requisitos, veio na quantidade certa, podemos então dar a sequência ao pagamento, para dar até a segurança de quem vai atestar a nota fiscal e depois quem vai ordenar o pagamento ter a mesma segurança na reta. Agora, se você não faz isso e você deixa, às vezes, qualquer pessoa receber, que é o que acontece, você já quebrou isso. Porque aí chegou na portaria, assina aqui o recebimento. Aí assinou o recebimento, pum, e agora? Foi recebido. Aí, era o definitivo, era o provisório, era só uma entrega. Como é que fica isso? Isso já gera um problema. Porque, na minha visão, além de tudo, você precisa deixar claro de que recebi, mas vou verificar se está tudo adequado, dependendo do volume. Se é algo que você consegue verificar na hora, uma entrega simples, maravilha. Recebi, olhei, beleza, é o celular certinho, tá dentro da caixa, abri a caixa, tá o celular, liguei, tudo mais. Ok, consigo dizer, óbvio que eu vou talvez ligar para testar, vou verificar qual é o prazo de garantia, etc e tal. Agora, quando não é, talvez a medida seja de fato essa. Você vai testar sim, chegou, agora vai ser feita uma conferência. E aí um recebimento definitivo em 2 etapas, ele precisa ser já após, de fato, a conferência da qualidade, a conferência da quantidade, a conferência da aderência ao objeto, né? E sobre essas entregas erradas, né, que eu falei, e isso acontece o tempo inteiro, mesmo na nossa casa, a gente sabe disso, e o resultado sempre é danoso, porque no final das contas, recebeu, foi entregue, foi recebido, não veio direito, não chegou certo, não estava na quantidade, perdi o prazo de arrependimento, quem foi que recebeu, não achei, etc e tal, um problemaço. E outro, dentro desses casos, você falou ali da geladeira de vidro, né?
a geladeira de vidro seria boa para as casas também, né? Porque a gente abre e fica pensando lá dentro, né? Olhando para a geladeira e pensando o que vai comer. Não tem nada, às vezes, dentro dela, mas você fica olhando, assim, para ela. Mas aquela questão que todo mundo cita de recebimento e é real, né? Não é invenção. Recebimento de um equipamento enorme, onde se recebe numa portaria e, na verdade, esse equipamento era para um laboratório, ele fica ali no pátio, ele tinha que ter sido entregue dentro do laboratório, mas foi recebido ali fora. 2, o instrumento não previa, às vezes, que a entrega tinha que ser dentro do laboratório, ia precisar de um guindaste, etc. e tudo. Aí a gente tem um erro de recebimento, um erro do planejamento, vários outros erros. Mas tudo, na minha visão, que o recebimento ele também causa esses danos muito grandes, apesar de eu ter citado exemplos de outros danos. Então, ou seja, deve ter um recebimento certinho, provisório, definitivo, para não dar problema futuro. Exatamente. O objeto não é o contratual, tem como ver quem é o responsável pela situação. E só mais uma pergunta para a gente fechar esse tema fiscal e gestor. No congresso ali de Biguaçu, você falou sobre, acho que um julgado, que o fiscal e o gestor, ele pode ser cargo comissionado. Aí eu te pergunto, em um município onde o cargo comissionado, o prefeito, o vice ou o secretário, eles são gestor e fiscal de contrato, como a gente consegue equilibrar a prática e a legalidade nessa situação? Pois, como você falou, nem sempre são eles que vão receber. A gente não vai parar a reunião de um prefeito para ele receber 5 réguas, que é o que acontece. Quem recebe geralmente é um servidor que está lá no balcão, recepção, passou, assina aqui, vamos embora. Mas como a gente consegue fazer isso? Tirar essa responsabilidade do prefeito, que ele não deveria ser o gestor, mas quando ele é. Como conseguir equilibrar essa situação? Esse ponto aí do equilibrar é interessante. Até vou voltar um pouquinho antes de responder, mas para falar quando você disse, o prefeito, o secretário ou o prefeito, acho que você foi falar do prefeito, como gestor, né? E aí você falou, ele é a autoridade máxima, né? Aí a gente entra num ponto que a gente só tem pedido de reconsideração. A gente não tem recurso, porque o recurso vai ser sempre decidido pela autoridade máxima, né? Se não for reconsiderado, e a gente tem quem decidindo já inicialmente, a gente já tinha autoridade máxima. Então já causamos um problema ali. Essa relação do gestor, do fiscal, das pessoas, a questão do recebimento, né? Imaginando o fiscal, por exemplo, como alguém já num cargo desse, isso realmente é muito complicado do ponto de vista que essa pessoa não vai estar muitas vezes disponível para poder receber, né? Então, eu acho que aí a gente já começa com um erro de planejamento. Por quê? Como a gente designa alguém para uma função que ela não vai poder cumprir, né? E designar alguém para uma função que não vai poder cumprir contraria de certa forma ou coloca em risco essa pessoa, na verdade, porque a normativa, né, que a gente tem, as decisões de tribunais de contas, por exemplo, elas falam sobre exatamente a pessoa ter uma expertise, né? Se você olha para a normativa e se você olha para as decisões, elas vão dizer, ele tem que ter, né, são pessoas que têm que ter uma formação, né, que seja direcionada a licitação ou contratos. Você, se não tiver, você tem que ter uma qualificação, o órgão tem que te proporcionar uma qualificação, muitas vezes através da escola de governo, para essa área. E outra coisa, você acaba tendo um acúmulo de função muito grande e, além disso tudo, quando você olha para a responsabilidade do fiscal ou do gestor, essas pessoas elas não podem simplesmente recusar. Elas são designadas, o ideal preenchido isso tudo, né? E aí, se elas estão sobrecarregadas, se elas não têm condições, elas devem avisar isso. E se a partir do momento que você não faz isso, você traiu a responsabilidade. Traiu a responsabilidade de você não tem condições, mas é o seu nome que está lá, você não se opôs, você não disse que não tinha condições, a sua responsabilidade é maior. Tinha um julgado do Tribunal de Contas da União, que eu até coloquei nesse material, e eu não me lembro se eu anotei aqui nos meus papeizinhos, mas que ele falava sobre isso. E sobre a questão do comissionado, essa daí eu já pediria para olhar com muito carinho para o seu Tribunal de Contas do seu estado. Por exemplo, aquela decisão que eu coloquei é uma decisão bem recente, é uma consulta do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Foi compartilhada pelo o querido e excelente professor José Anacleto,
né? E ele compartilha sempre muita jurisprudência, muito legal para quem não acompanha ali, além de acompanhar a Mirlene, além de me acompanhar, além de acompanhar a comissão e os nossos colegas, acompanha o José Anacleto também. E o próprio Tribunal também de Minas, ele também tinha dado uma manifestação recente relacionada, inclusive, a um pagamento adicional por assumir essas funções, né? Mas isso eu pediria para olhar um pouco mais. Tem lugar que eu já vi posicionamento, eu não vou lembrar de cabeça, dizendo não pode ser o comissionado. Mas o Tribunal de Minas já disse, e a normativa ela não impede. Na 8666, a nossa falecida, mas que é o fantasminha que está sempre aí, ela dizia o que pra gente? Ela dizia que teria que ser da administração. Quando ela fala da administração e ela não traz nada além, você tinha que olhar com muito cuidado e dizer, tem que ser da administração, ela não trouxe nada além. Agora, a nossa norma vigente, ela diz da administração e ela manda observar o 117, se eu não me engano. É o contrário, o 117 diz isso, manda observar o 7. E aí o 7 diz, preferencialmente. E aí quando ele diz preferencialmente, você abre sim a margem para o comissionado. E aí, por que eu digo com cuidado? A posição do tribunal é importante, porque o Tribunal de Contas ele não está ali para ser chato, ele está ali para garantir o cumprimento, para garantir o adequado uso das verbas públicas. E quando ele começa a identificar que algumas práticas estão colocando em risco, ele vai começar a se posicionar contrariamente no estado dele. Por exemplo, Santa Catarina, a gente tem um credenciamento com os olhos muito grandes do Tribunal de Contas e, na minha visão, até com algumas questões que eu acho que ele não deveria falar, que ele está contrariando a normativa. Mas eu entendo por que ele está fazendo isso, porque ele está identificando que pegaram credenciamento para não fazer mais licitação, usa o credenciamento para tudo, e aí você começa a ter um risco muito grande. E aí, quando você olha agora, voltando para o comissionado, pensando ainda numa estrutura que você vê que as trocas são muito rápidas, olha o risco que você tem em colocar isso na mão, a fiscalização e a gestão na mão dessa pessoa. Essa pessoa talvez fique pouco tempo, você já tem que nomear outra. Esta pessoa, ela, às vezes, por ficar pouco tempo, ela não conhece direito, e o fiscal e o gestor do contrato, eles precisam ser pessoas que conheçam a normativa, que conheçam o contrato, conheçam o próprio instrumento, a fase de planejamento, porque num cenário mais correto você dá essas ferramentas, então você dá essa estrutura, a pessoa conhece essas estruturas e ela utiliza para aplicar na fiscalização, utiliza para aplicar na gestão. E esse comissionado, e que às vezes ele vem ainda com uma atribuição, mas ele na verdade tem uma formação, uma expertise completamente diferente, ele vai demorar um tempo, né, se empenhando ali, ele vai demorar um tempo para realmente começar a entender. E aí, olha o risco que você tem. Você tem uma pessoa com uma possibilidade maior de sair, e eu não digo nem simplesmente pela efetividade, pela segurança que você tem do efetivo, porque no direito empresarial você também tem pessoas que podem sair a qualquer momento, mas é diferente, é quase... Vamos ter que olhar para esse comissionado como um funcionário temporário, na maioria dos casos, e não como um seletista. Ele é um temporário. O temporário fica pouco tempo. E outra, a gente terminou de falar da falta de regulamentação, da necessidade dos procedimentos que faltam, muitas vezes, procedimento. Essa pessoa chega sem isso. Então, ela vai tentar implementar o que ela tem. E aí, quando ela sai, a outra quer implementar o que ela tem de expertise. E se a gente não deixa isso ali desenhado com o fluxo de entra um, sai outro, que deveria ser assim, e o carro continua andando, o risco é muito grande. Então, eu acabei girando tanto, eu não sei se eu respondi o que você perguntou, mas eu vejo como muito cuidado você fazer isso. Dê preferência para, se você fizer com o fiscal, com o gestor, que sejam pessoas com a expertise da área. Por exemplo, a gente está tratando ali, se estivesse tratando da gente, a assessoria jurídica, ela precisa de um advogado. Então, se você está tratando de uma função ali, e essa gestão, essa fiscalização, tem que ser alguém que entende um pouco mais de contrato. Então, talvez ele tenha um conhecimento de administração pública, um conhecimento de gestão já contratual, mesmo não sendo do direito, mesmo não sendo administrador, ou, claro, né, porque para mim tem que ser e claro, vamos capacitar, vamos ter o curso de fato, a escola de governo, o curso interno. Você comentou sobre a dificuldade que é dos órgãos de dar essa capacitação, e às vezes mesmo ir para um evento gratuito, a gente vê que é difícil as pessoas irem, serem liberadas, né? Então, assim,
Fiquei até muito feliz lá em Biguaçu, lá no Congresso, e aqui o Congresso da Estadual também posso dizer que também isso me deixa feliz, porque a gente vê em peso os órgãos públicos participando e vindo. E eu participo de cursos pelo Estado, né? Não é sempre assim. Tem regiões que você não vê as pessoas compareceram porque não foram liberadas, ou porque, infelizmente, não viram a importância e não houve uma determinação da gestão, porque esses cursos têm que ser capacitação. O curso, quando a norma fala, é capacitação. Ele fala em certificação, é porque isso é capacitação. E quando é capacitação, é obrigatório. E quando é obrigatório, você pode criar instrumentos para penalizar quem não vai, ou para identificar, óbvio, a penalização é um passo de se realmente não houve uma justificativa, foi simplesmente não quis ir. Porque, obviamente, você vai abrir um processo e vai verificar. Não, a pessoa ficou doente, a pessoa tinha um problema no horário, tinha várias outras coisas. Mas a pessoa também pode justificar isso antes. Mas ok, aconteceu algo depois. Problema nenhum, mas você cria ferramentas. Quando você mostra a importância de ser capacitação. Eu cheguei a comentar um pouco lá no Congresso e vejo com importância da gente, de repente, dizer isso para as pessoas entenderem. Essas trocas, elas são visando uma capacitação. Então, se há necessidade de algum tipo de procedimento do órgão, até para poder diferenciar o que é capacitação, ok, faça, deixe claro, mas capacite as pessoas. Realmente, doutor. Essa questão do comissionado é uma coisa que gera bastante preocupação, principalmente em troca de gestão. Ano passado tinha contratos que foram assinados, mas no final do ano estavam em execução, trocou a gestão, trocou todos. Entra a nova gestão e fica. E agora? Por que trocaram tal situação? Por que deram mais prazo? Então, eu concordo que o correto seria, o mundo ideal, todos os municípios, órgãos, terem como gestor e fiscal de contratos pessoas efetivas. Mas a gente sabe que é bem complicado. Pulando para outro assunto, outro tema, eu queria ver com você sobre a questão do planejamento para fiscalização. Muitas vezes a gente vê que nas licitações eles tem a matriz de risco, essa situação, ou grade de risco, e não fazem aquela bem simples. Como um ETP, um TR, uma fase inicial mal planejada pode afetar os contratos? Pode demais, né, Mirlene? Porque a gente precisa das ferramentas, né? O fiscal, ele precisa de ferramentas à disposição dele para a segurança e para ele poder, de fato, cobrar. Porque a gente tem um instrumento convocatório, um edital com todos os seus documentos ali da fase preparatória, que ele vincula. Ele vincula quem? Ele vincula a administração, ele vincula o particular e, com base nessa vinculação, você tem a possibilidade de cobrar. Se você não tem uma previsão, a gente acaba entrando no esbarrar do poderia ou não poderia, porque eu tenho a limitação de se a norma não me diz. E se o edital não me diz, que seria essa lei interna ali, a gente começa a ter uma limitação muito grande para isso. E isso é um problema gigantesco que a gente atrai. Então, a fase do planejamento, a matriz de risco que você comentou, hipóteses de rescisão do contrato, obrigações. Apesar da norma ela não falar muito, quando a gente olha lá, acho que é o artigo 89, ela vai dizer: o contrato precisa ter responsabilidade das partes, obrigações das partes. Ele vai falar no reajuste, a norma ela vai dizer para a gente o que é reajuste, o que é revisão, o que é repactuação, para você poder olhar para cada cenário daquele para aplicar em favor da administração ou em favor do particular, especial quando a gente está falando ali de reequilibrar um contrato, que pode ser para mais ou para menos, né? Mas a gente precisa desse respaldo do documento. O documento, quando ele não traz isso para a gente, ele vai trazer uma insegurança. E na medida da atuação do fiscal, em especial, mas do gestor também, mas o fiscal que vai ser aquela pessoa que eu falei que ele vai verificar. O objeto atende à especificação? Então você precisa ter uma boa especificação. As quantidades, você precisa ter uma boa quantidade. Os prazos, você precisa ter definido prazos, né? Então, se você não define as etapas, como ele vai verificar o que foi ou o que não foi cumprido, né? Um problemaço. E, na prática, uma primeira medida. Eu li lá no manual do Tribunal de Contas da União uma coisa que me deixou muito feliz. E
Muito feliz, e eu me lembrei, eu fiquei aqui trabalhando, comecei como associado, mas cheguei depois a ser sócio de um escritório aqui em Florianópolis por um tempo, e o que a gente fazia é o que o Tribunal de Contas diz para que é o ideal fazer. Assinamos o contrato, primeiro passo, senta e faz uma reunião. Quem? Gestor do contrato, fiscal do contrato, contratado. Pelo menos essas pessoas sentam e façam uma reunião. Por quê? Nessas horas vocês vão olhar os documentos, vocês vão debater prazos que, inclusive, às vezes possam não estar tão claros, vocês vão formalizar situações, vocês vão se conhecer, vocês vão desenhar procedimentos que às vezes o edital não vai ter desenhado mesmo, porque também não dá para desenhar tudo. E você vai fazer o quê? Vai sair e vai começar a cumprir? Não, você vai fazer a ata bonitinha, com tudo isso que foi dito. Ah, é muito difícil fazer ata. Então você vai pegar uma ferramenta de IA, vai gravar, vai dizer para todo mundo que está sendo gravado. Depois, a partir daquela ferramenta de transcrição, às vezes ela já te dá uma ata, mas você revisa se tem algum ponto. Pegou essa ata, tornou isso um documento vinculativo entre as partes, todo mundo se conheceu, as minúcias foram desenhadas, e aí a gente começa, então, aqui, a ter uma segurança, um outro tipo de planejamento também para gestão e a fiscalização começarem. Aí, não fizemos isso, o instrumento não é tão claro, não veio ali com o nome do fiscal e o nome do gestor, eles vão ser por portaria e está tudo certo, mas a empresa não teve muito conhecimento. Ela começa a falar com o André, mas na verdade ela tinha que falar com a Mirlene, e aí fica perdido, porque a Mirlene que deveria saber das coisas, ela não está sabendo o que está sendo falado com o André. Isso não foi desenhado num procedimento, eles falam pelo WhatsApp, deveria ser formalizado por e-mail, pelo menos, e isso fica como? Perdido. Tudo de boca, nenhum procedimento, nenhum registro. A gente tem um risco enorme. E aí, para a gente, isso é péssimo. Olha para o nosso planejamento de casa, né? Vê se a gente imagina na nossa casa fazer alguma coisa semelhante, né? Com ou sem contrato. Eu até brinquei lá no congresso e falei, você vai contratar alguém para fazer uma reforma na tua casa. Aí eu falei, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, você paga a metade do valor, a pessoa some. É isso. Aí, tipo, isso já aconteceu muitas vezes, as pessoas estão mais vacinadas, mas é a falta do planejamento. Então, o primeiro passo não pode ser esse, né, Mirlene? O primeiro passo é, você formaliza com a pessoa o que ela precisa para começar, ela vai te dizer, você decide, então, se você compra o material ou se ela compra, você dá aquele dinheiro e um pouco mais, que não chega a um montante muito, ou compra ou dá aquele dinheiro, mas que não chegue a um montante muito razoável, para que, a partir da entrega do material e do cumprimento de uma primeira etapa, ela fazia a seguinte, se você tem isso num contrato, coisa linda, mas se você tem isso na experiência, já funciona para você, gente, não precisa ser tão formal quanto no caso ali. E quando vai tendo as entregas, todo mundo é muito bom fiscal, tanto técnico quanto o fiscal administrativo. Porque todo mundo vai lá olhar se está sendo entregue as coisas da obra, se o banheiro está ficando pronto no prazo, se o espelho e os ladrilhos eles são aqueles que você pediu, se a cor não é azul bebê, mas é azul piscina, e você, às vezes, tem aqueles azuis que são um igual ao outro, mas você tem, quando você olha, você bate o olho, você já fala, não foi esse que eu pedi. Então, tipo, você tem isso tudo. A gente precisa ter isso tudo para a administração pública. Tanto essa vontade, porque é importante essa vontade, quanto em função da gente ter uma necessidade de seguir um formalismo maior, ter a segurança através dos documentos escritos. Então, a fase do planejamento vai ser muito importante e o preenchimento de lacunas com reuniões, atas, formalização dos documentos, em especial nesse momento inicial, vai ser essencial para a gente poder ter um bom cumprimento. Realmente. É uma coisa que quase não se vê nos órgãos. Terminou, assinou o contrato, fazer essa reunião entre os responsáveis pelo ato. Geralmente assina, já manda o empenho, a empresa já vai para o local da obra, vai o engenheiro da pasta que não tem um asfalto, vai o engenheiro da pasta lá conversar com ele e o gestor e o fiscal não estão nem sabendo. Quando eles veem, eles já começaram a drenagem está errada, então gera esse caos. O planejamento dentro dos órgãos é algo que raramente eu vejo ser feito, esse planejamento inicial. E, doutor, na sua experiência, tem algum exemplo prático que o senhor viu que a falta de planejamento afetou o resultado final do contrato?
Ó, isso acontece o tempo todo, né? Eu vou até trazer uma que eu não me lembro agora, mas eu acredito que tenha sido pública, tá? Eu realmente fugiu da minha memória. Mas a gente tem a Vila do Pan, no Rio de Janeiro. A Vila do Pan veio ali na época do Pan-Americano, se pretendia utilizar ali de Olimpíadas e tudo, acabou de ter alguma outra coisa. Mas a Vila do Pan, após a utilização, eram imóveis que foram, apartamentos que foram comercializados. E ali teve vários afundamentos do terreno, vários problemas, às vezes em estrutura, felizmente nada muito grave, por causa do terreno. Por quê? Porque é uma área pantanosa, é um terreno diferente. O que você precisava ter planejado ali? E aí, eu tenho alguns colegas aí da área de engenharia, não conheço tanto, mas quando você tem uma área dessa, você precisa pegar, vou chamar de estacas gigantes, e você vai bater ela para o fundo até ela ficar fixa. E você vai fazer isso em vários locais até ficar fixa. Você tem um limite ali daquele, porque o terreno, um momento, ele vai ser, e aí, a partir daquele momento que você deixou fixo, você vai criar uma base em cima dessas estacas, que essa base vai garantir que o terreno ele não comece a afundar. Eu acredito que tenha envolvido recurso público por ser a Vila do Pan, então, assim, eu não conheço o processo, mas isso é claro, falta de planejamento. Como você constrói algo numa área nossa sem se preocupar com a fundação da forma adequada? Precisava constar lá. E aí, nessa hora, você precisa ir olhar para o seu edital e já colocar o quê? Obrigação de visitar ou de não foi visitar, declarar que conhece. Por quê? Porque essa pessoa que vai construir, ela sabe melhor que você. Talvez você não soubesse isso que eu falei e eu não sabia também. Mas ela vai olhar e vai falar, terreno pantanoso? Já sei que eu vou ter que gastar dinheiro para tal e tal coisa. Aí eu vou precisar usar. Porque eu vou precisar de um equipamento gigante. Não é o André e 10 pessoas botando a estaca para baixo. É algo grande para bater e tudo. Vai ter custo para isso. Vai ter custo para criar essa base. Não é um terreno já plano, que não afunde nem nada disso. Então isso, para mim, já é um exemplo muito importante. Eu vou até aproveitar só falar algumas coisinhas aqui sobre... Eu sei que a gente está indo para o nosso momento mais final, mas sobre essa questão também da experiência, mas aí na experiência no sentido tanto da minha visão de privado, como o que eu vejo de prática de sucesso em alguns órgãos, que eu acho que deveria. Por exemplo, há uma secretaria que recentemente, aqui em Florianópolis mesmo, ela resolveu adotar uma prática ela determinou uma quantidade de pessoas para serem fiscais de contratos. E essas pessoas, ela tem uma atribuição de fiscalizar determinados contratos. Obviamente, você divide de acordo com a competência. E isso pode ser interessantíssimo. Eu sei que a gente tem dificuldade, pessoal, mas a gente tem um acúmulo também, e a dificuldade muitas vezes gera isso. A pessoa faz tanta coisa que ela não consegue cumprir tudo. Ela fica doente, porque uma hora você se desespera. E ela já não sabe nem mais qual fazer, onde fazer e tudo. Porque é o cara que, né, ele bate o escanteio e tá cabeceando. Então, tipo, não dá, né? A gente precisa, para uma questão de fiscalização, ter uma rotina de ir visitar, se for algo que tem uma prestação em algum local. Você vai ter que olhar aquele contrato e verificar a questão dos prazos de entrega e várias outras questões de prazos também. Você vai ter que, então, ter um tempo para isso, para pegar, olhar para o contrato, olhar para o que está sendo feito, verificar o que foi entregue, verificar aquela obra, verificar aquilo. Então você precisa de uma rotina e você precisa de tempo. Aí você precisa do conhecimento. Isso bate muito com a questão da separação de funções. Quando você tem isso, você consegue matar lacunas normativas, formalizando através de uma reunião inicial, que eu falei que no escritório a gente fazia sempre, começava, ó, esse daqui é o André, ele vai cuidar da parte de licitações, da parte de contratos empresariais. Esse daqui é o fulano de tal, que vai fazer isso, ali é o fulano... E isso já, e-mails e tal, nossos prazos são assim, como funciona para você. E é isso, e quando você tem isso, você formaliza isso, você preenche lacunas, e a normativa é importante. A lei diz que regulamente, eu sempre falo regulamente, assim como uma coisa que eu sempre falo é que a lei diz... justifique, motive, e motivação não estava na lei, motivação é da 9784 da recusa, né, negativa de, por exemplo, um recurso administrativo, mas ela agora está na nossa norma, assim como outros princípios essenciais para a fiscalização de gestão, que é planejamento, que você falou bastante, e outra, eficácia, porque a gente busca uma eficácia. Mas a gente tem isso, mas
a gente tem a possibilidade de criar coisas específicas em cada contrato. Isso, às vezes, não vai vir no edital, não vai vir no contrato. Deveria ter o contrato específico para cada, mas vai ser essa reunião, essa formalização de ata, essa troca inicial, ela é importante. Vamos aqui definir expectativas dentro do que a gente pode definir, porque a gente tem a base, mas a gente vai definir outras coisas. Faça isso. Eu me lembro que uma colega, ela falou assim, o André disse que a administração pode tudo. Não é assim, ainda mais que a gente está falando de fiscalização e contratos. Eu vejo que a administração pode regulamentar muita coisa, eu vejo que ela pode motivar muita coisa e ela vai, muitas das vezes, praticar atos com essa motivação, porque a verdade é que a gente consegue fazer adotar uma medida de uma forma ou de outra, depende do interesse público envolvido, a gente vai motivar a favor daquilo, e a gente vai pensar nos prós e contras, porque tudo tem pró e contra, mas a gente tem sim algumas limitações, e quando fala em fiscalização e gestão de contratos, a limitação é maior. A gente realmente tem que seguir aquela vinculação ao edital, vinculação ao instrumento convocatório, vinculação às normativas e pegar o quê? Lacunas. Lacunas você vai pegar para preencher essas lacunas e começar a fazer isso. Qual é o e-mail de contato mesmo? Vamos colocar esses e-mails. Quem é a pessoa responsável, se não tiver bem claro ali? Tá, e para agilizar tal coisa, a gente faz de qual forma? Beleza. E aí tudo entendimento que vem sendo mantido por escrito. E aí, por escrito, sempre um cuidado, né? Vai fazer uma mensagem de WhatsApp? É prático, mas se fez, formaliza o e-mail. Mensagem de WhatsApp hoje, a gente tem a questão de você não conseguir fazer print, às vezes, agora tem, de você apagar a mensagem, dela ser temporária. Aí você tem o backup, que é muito mais inseguro do que o backup do e-mail. Você tem diversas outras coisas. Então vamos fazer uma planilha no Google. É legal também utilizar o Drive, mas essa planilha todo mundo pode editar? Aí, caramba, todo mundo pode editar. Qualquer pessoa com um link, caramba, não serve praticamente para nada. Mas tem o controle de edições, mas nossa, fica uma loucura aquilo. Então, a gente precisa, né, olhar para isso. Quis trazer um a mais da experiência, mas na experiência eu vejo isso. Acho que esse exemplo que eu dei lá, para mim, ele é um exemplo interessante. E aí, como eu sou natural do Rio, eu sempre lembro disso. Passei muito pela Vila do Pan ali. Felizmente, realmente, a gente não teve danos graves, mas era uma história de afundando o tempo inteiro. Isso traz custo, porque aí, no final das contas, quem fez a obra vai ter mais custo, quem contratou vai acabar tendo mais custo, e o custo ele não é só o financeiro, o custo é o tempo, né, que passa, é o desgaste. Então a gente tem outros tipos de prejuízos que sofre, mas além do financeiro, porque talvez se aquilo também, como a gente falou do planejamento, não está bem planejado, como que eu vou obrigar ele a fazer algo que eu não disse para ele exatamente, eu não planejei ou não previ que era a responsabilidade dele? Isso precisa ter sido planejado. Aí eu volto para o que eu comecei a falar. O que vai ter ali? Vistoria do local ou declaração de que conhece o local e que não poderá alegar o desconhecimento para não... Aí, ok, a pessoa assume o risco dela. Não, perfeito. A gente tem que utilizar a fiscalização como uma ferramenta contínua, não só como uma etapa obrigatória do processo. Não é simplesmente chegar, iniciou a obra, eu fui lá, eles iniciaram, ponto. Não, tem que ser algo contínuo, tem que ser uma rotina realmente da administração pública, sempre fiscalizar. É algo que, como o senhor falou, é muito complicado quando a gente está com um servidor sendo fiscal do contrato, com 1000 atribuições, em algum momento ele vai falhar. É impossível a pessoa conseguir saber tudo, entender de tudo, de todo tipo de objeto e dar conta de tudo. Humanamente, a gente não consegue. É verdade, a gente tem uma limitação, né? Hoje a gente trabalha muito a nossa cabeça, né? A cabeça também começa a falhar. Você não trabalha nada, você trabalha tanto que nem a cabeça, né? E que quando você trabalha, você precisa de descanso. Vamos malhar perna. Você não consegue malhar perna ali 8 horas por dia, todos os dias. O cérebro, a gente está malhando ele o tempo inteiro ali e ele falha também. Aí vai ter essa hora que falha quando você esquece, quando você deixa passar. E fora a limitação mesmo. A gente tem prazos e o nosso tempo, né? E aí, quando a gente tem prazos e o nosso tempo, a gente acaba tendo uma limitação. Não tem como. Deixa eu fazer um comentário aqui, Mirlene. Prometi que ia ser uma meia horinha, o Isaac deve estar pensando aqui, meu Deus, ele está chegando em 1 hora ali, mas eu gosto de falar, tanto que não tem convite que eu recuse, o convite lá da Ana Flávia para participar com o evento, quando eu conheci a Milene, eu já aceitei de primeira,
E se me chamar para voltar aqui, eu vou falar. E se me chamar para falar depois daqui, eu vou falar. E se for também fora do trabalho, eu vou sentar e vou falar. Então, não tem jeito. Eu não sei se tem algumas considerações finais aqui sobre, mas eu já vou começar a fazer as minhas e agradecer já essa troca. Para mim, ela é sempre enriquecedora, até porque a gente aprende muito e você tem uma experiência já do público também ali muito grande, né? E fora uma pessoa que está sempre estudando, a gente está estudando o tempo todo e a gente não vê tudo. Aí daqui a pouco olha do outro, meu Deus, olha que legal que ele falou ali, o que ele trouxe. E eu sou desse tipo de coisa, eu gosto disso, eu gosto de sentar, de aprender. Cada vez que eu tento escrever alguma coisa, eu acabo aprendendo um pouquinho mais. Fiz meus rabiscos aqui, né? E aí, rabisco, porque eu tava estudando, tava anotando, às vezes com não muito planejamento, mas era isso, assim. E aí, obviamente, né, feliz aqui com o pessoal da comissão, com tudo esse baita local. E avisar aqui para quem não veio, perdeu o pão de queijo, perdeu o bolinho, porque prometi cumprir. Quem sabe num próximo vai ter biscoito Globo e latão de mate e latão de limonada. A gente pode fazer uma edição de podcast na praia. Edição verão podcast da licitação. Eu acho que fica perfeito. E em complemento a que você falou, realmente, eu acho que ontem, quando colocaram, alguém quer ir fazer a mediação, eu falei, opa, é uma grande oportunidade de aprender ainda mais. Porque por mais que a gente está dentro de área pública ou está ali advogando na área privada, a gente fica viciado no nosso dia a dia. É uma rotina. Acorda, vai lá, faz a mesma coisa e às vezes tem detalhes que a gente tá ali na nossa cara e a gente não observa. E nessas trocas como hoje, a gente consegue ver, às vezes, um artigo, algo com outra visão. Com uma visão que realmente é a correta e a gente está tão fissurado ou tá na síndrome de Gabriela, sempre foi assim. Então, por que eu vou mudar? Que a gente consegue ver que, às vezes, um simples ato, um simples gesto, a gente consegue alterar, fazer uma eficiência melhor num contrato, consegue ter uma transparência e, no final, todo mundo sai ganhando. Ninguém sai com seu CPF manchado, que eu acho que é um dos piores medos de todos os servidores, e a gente consegue fazer um objeto em perfeita conclusão. É verdade, é verdade. E isso do sempre foi assim, não tem como, né? Assim, é cômodo a gente repetir, a gente repete pela rotina, a gente se sente mais seguro cada vez que a gente repete, mas o importante é a gente olhar e pensar, tá, mas cadê a oportunidade de eu aprender um pouquinho mais? Cadê a oportunidade de eu fazer um pouco diferente? Será que eu posso melhorar essa minha rotina? Isso é muito importante. E, bom, então, para o nosso edição de praia, eu digo, cada um leva a sua havaiana, eu vou providenciar o mate e a limonada ali pra gente e o biscoito Globo. Eu acho perfeito. Já vamos combinar, falar com a doutora Camila, pra gente já marcar a nossa edição de praia. Então, acho que para finalizar, agradeço você, a sua disponibilidade por estar aqui, da mesma forma que esteve em Biguaçu no nosso congresso e abrilhantou. E você também estará aqui no nosso congresso da seccional, que será dia 3, 4 e 5 de novembro, que trará um tema certamente que vai ajudar muito os servidores. Então, para quem está assistindo, para quem não comprou, eu acho que tem que logo se inscrever, porque logo já acabam as vagas, elas infelizmente são limitadas e elas acabam muito rápido. E é uma grande oportunidade porque teremos diversos professores, diversas trocas de conhecimento, não somente com os professores, e sim com outros profissionais. Porque a troca entre profissionais, ela é essencial. Então, e para encerrar, eu agradeço você estar aqui hoje. Foi nossa meia horinha, se transformou em quase 1h30. A gente foi falando, mas quando fala de contrato, quando fala de licitação, é um tema sem fim. Isso, acredito que se marcarem mais 10 podcasts sobre contratos, a gente vai ter assunto para falar e vai faltar coisa ainda. Com certeza. Então, mais uma vez agradeço a você, agradeço a Casca e a doutora Camila por disponibilizarem esse espaço para nós conseguirmos trazer um pouco mais de conhecimento para quem está assistindo, um pouquinho de afeto. Às vezes a pessoa fica pensando, poxa, no meu município é assim, é só no meu município. Não é. Em todo órgão tem o seu problema, em todo órgão tem a sua limitação, e a gente tenta fazer com que essa limitação seja mais leve para todo mundo. Verdade. Milene, obrigado. Então, obrigado aí pelo ter comprado o desafio, atravessado Floripa e Grande Floripa em dia de chuva, que é o desafio maior. Agradeço aí já a Camila, que foi citada, todo mundo da comissão, da diretoria aqui da OAB, da CAASC também. Quem
participou aqui, acompanhou, conseguiu aí ficar até o final aí, ao Isaac aqui com a gente também. E é isso, um ótimo dia pra gente.